Olha, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas está realizando a Caravana Sinteal. Essa caravana percorre escolas públicas do estado para verificar as condições. E olha, só no início desse programa aí, eles já encontraram várias situações complicadas. O Neto Mota vai falar com a gente sobre isso ao vivo aqui no Cidade. Neto, tem uma situação complicada numa escola aqui da capital, né, Neto Mota? Além de outras situações que estão sendo encontradas nessa visita, vamos dizer assim, do Sinteal às escolas. Olha, Moura, segundo o Sinteal, o sindicato já percorreu mais de 100 escolas que pertencem ao estado e também ao município aqui de Maceió, nessa caravana Sinteal. Algumas situações graves, como por exemplo a falta de banheiros para os professores, foram encontradas. Eu estou aqui ao lado da Consuelo Correia, que é a presidente do Sinteal. Consuelo, boa noite, seja bem-vinda ao Cidade. Conta pra gente quais foram as outras situações agravantes que vocês encontraram nas escolas. Boa noite a todas e a todos que nos assistem nesse momento. Como você já colocou, uma das situações gravíssimas foi a falta de banheiro para os profissionais de educação. Nós detectamos na segunda-feira, ficamos bastante indignadas pela falta de condições de trabalho e que vai para além disso. A estrutura física das escolas, salas quentes, parte delas sem janelas, com apenas um ventilador, os professores ficam o tempo todo suados, sem condição de ministrar as aulas, alunos passam mal e outras, eles têm que optar ou ligar o ventilador, que faz muito barulho, ou desligar para poupar sua voz. Então, as condições de trabalho são muito difíceis para as merendeiras, cozinhas pequenas e bastante apertadas, botijão de gás dentro do mesmo espaço que não se usa, onde se usa o fogão, principalmente numa condição de espaço tão pequeno e quente, você está cozinhando e o botijão de gás ali junto. É um risco muito grande para a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão nesses espaços. Para além disso, ainda tem a falta de profissionais. Nós encontramos turmas fora da escola. Por quê? Porque não tem professores, não tem auxiliares de sala. É uma situação gritante. Hoje nós temos muitos alunos na rede municipal, essa é uma delas, nas quais tem crianças deficientes e que precisam de auxiliares de salas, e a voz das mães que precisam trabalhar e ter que deixar seus filhos nas escolas não estão tendo essa condição, esse direito legal de deixar os seus filhos nas escolas porque não tem auxiliar de sala. E, se quiser deixar o seu filho na escola, tem que deixar um acompanhante da família, seja mãe, seja tia, porque o município não está garantindo esse direito aos filhos da classe trabalhadora. Dona Consuelo, vocês estão reunindo provas, documentos, imagens para serem entregues nas secretarias de educação do estado e do município, é assim? É assim, nós estamos fazendo as visitas, já visitamos mais de 100, tanto na rede estadual, que também encontramos problemas de ventilação, de falta de profissionais, de estrutura. Vamos compilar todos esses dados, imagens, vídeos, fotos, e entregar aos gestores e fazer a cobrança. Daí não vindo essa condição para atender às necessidades dos profissionais e do filho da classe trabalhadora, que é a razão da gente existir, eles estarem lá na escola, vamos acionar o poder público também, exemplo do Ministério Público, para que garanta esse direito líquido e certo dos nossos alunos, dos nossos estudantes estarem na sala de aula. Dona Consuelo, era justamente nesse ponto que eu ia chegar agora. A situação dos estudantes diante de cenários tão desagradáveis como esse aí, desconfortáveis também. O que foi que vocês encontraram? Tinha caso de estudante que sentava em cadeira quebrada ou que não tinha cadeira para sentar e outros? Há um certo tempo, alguns dias atrás, nós, em algumas escolas, detectamos escolas que não tinham nem carteiras, né, para os estudantes se acomodarem. Eles estavam sentados no chão, crianças pequenas. Esse problema foi sanado, né? Chegaram as mobílias para as escolas, mas assim, é uma situação degradante, né? Tanto para os estudantes como para todos os profissionais que não têm condição de ministrarem as suas aulas, né? E também nós temos uma situação gravíssima, que são as escolas que foram afetadas por afundamento de solo pela Braskem. Tem estudantes que
estão há mais de 2 anos fora da sala de aula, não tem teto, estão desabrigados, estão numa escola virtual que muitos deles não têm a condição, porque não tem o equipamento eletrônico, nem tem acesso à internet. Não tem nem o que comer, imagine a esses elementos necessários para a aula virtual. Presidente, muito obrigado pelas informações. Edson, que tristeza, né, em meio à educação, a volta das aulas presenciais que foi tão aguardada por uma rede de estudantes que, quando chegam lá no local onde deveria acolher, acaba então tendo uma surpresa tão desagradável. Volto para você. Pois é, Neto, e como não estava tendo aula presencial, o mínimo é que quando voltassem às aulas, as escolas que tivessem algum tipo de problema, porque a gente viu essas imagens, eu queria inclusive que você perguntasse à presidente do Sinteal aí exatamente onde é que foi feita essas imagens daqui de Maceió, que a gente tem imagens da escola, inclusive, não é? Inclusive sem vaso sanitário, sem torneira para lavar as mãos, né? Tem até as imagens aí. Teve tempo, não é, presidente, para esses problemas serem resolvidos, porque assim, não estava tendo aula presencial. A partir do momento que voltou a aula presencial, no mínimo a estrutura precisava ser a ideal, né? Pelo menos a mínima necessária para esses alunos e professores, né? O Edson Moura está dizendo que chama atenção a situação totalmente desconfortável das imagens que foram divulgadas pelo Sinteal, da escola, por exemplo, que apresentava problema no banheiro. Que escola era essa? O que foi que vocês fizeram? Vocês pretendem acionar o Ministério Público? A escola é a Escola Marilúcio de Macedo. Nós fomos acionados enquanto defensor dos trabalhadores na educação e nós ficamos assim, como uma escola funcionar desse jeito, né? A escola onde não garante nem banheiro para os profissionais da educação, na sua grande maioria mulheres, né? Temos uma necessidade bem maior do que os homens de estar usando o banheiro em certo período do mês nosso, e essa condição não é dada. Então, assim, ficamos estarrecidas com essa situação. E para os nossos estudantes, nessa pandemia que foi tão orientada, que tem protocolo sanitário, que inclusive foi o objetivo da nossa caravana, foi acompanhar os protocolos sanitários indicados pela orientação do Ministério da Saúde, para dar as condições sanitárias legais para os estudantes e para os trabalhadores. Nós nos deparamos com uma situação onde lá tem as pias, mas não tem as torneiras, não tem água para os alunos lavarem as mãos. Como garantir essa higienização dos nossos estudantes? Como eles merendarem sem ter acesso à água para lavar as mãos? Então, assim, além da falta do banheiro, a coordenadora pedagógica, ela fica no corredor da escola, sentada lá em 2 mesinhas, para poder orientar os professores no seu planejamento pedagógico da semana, do mês, da quinzena, mas numa sala, no corredor, sem a menor condição de trabalho, porque ela precisa de um espaço onde tenha silêncio e faça esse horário de trabalho individual com os professores ou coletivo, para orientar o fazer pedagógico. E a quintura é muito grande, o espaço é muito apertado, não tem quadra para o aluno, os alunos fazem educação física na exposição do sol, porque não tem, e se estiver chovendo, não tem educação física. Até chegou um professor, lá nesse momento está sem professor de educação física, porque quando ele chegou, que viu as condições, a não condição de trabalho, ele desistiu de ficar lotado nessa escola e procurou outra unidade de ensino por conta disso. Então, a situação é muito grave, né? Os trabalhadores lá indignados com toda essa situação e nós também. E vamos, sim, buscar acionar todo mundo para resolver essa situação, porque não tem a menor condição de trabalho. Nos reunimos com os trabalhadores e tiramos alguns encaminhamentos e vamos estar dialogando para ver se resolve essa situação. Perfeito. Muito obrigado, conselheiro, pela sua participação. Obrigado, Neto Mota, também pelas informações. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Maceió sobre essas imagens que foram feitas exatamente pelo Sinteal nessa escola que fica no Jacintinho. Até agora nós não temos um posicionamento sobre as denúncias feitas pelo Sindicato dos Professores aqui de Alagoas. Vamos ficar com o espaço aberto, inclusive, para trazer um posicionamento. Claro que do jeito que está, não dá para ficar, né? Sem banheiro, não dá, né?